Olá, paz do Senhor Jesus, um ótimo dia para você. Eu sou o pastor Enoque Felício Bezerra, da Assembleia de Deus, Congregação Nova Sião do Campo 3, em Imperatriz, Maranhão. Quero convidar você para meditarmos um pouco na Palavra de Deus, no texto sagrado de Romanos, capítulo de número 1, versículo 17 ao versículo 18, 2 versículos apenas. Estamos estudando uma série sobre o livro de Romanos e nós encontramos em Romanos a carta de Paulo mais teológica, a carta de Paulo com maior embasamento teológico. Alguns críticos arriscam a dizer que se existisse apenas a carta de Paulo aos Romanos, ela seria aí um pequeno compêndio do Evangelho de Cristo para a humanidade. Portanto, é riquíssima em informações teológicas, em conhecimento de Deus. Eu quero convidar você para meditar nesses dois versículos, versículo 17 e 18 do capítulo 1, sobre o tema justiça ou ira de Deus. Qual será? Muitas vezes falei às pessoas sobre a necessidade delas de Jesus Cristo para salvá-las da ira vindoura, e elas responderam: certamente Deus não enviaria ninguém para o castigo eterno, Ele é um Deus de amor. Tal declaração mostra um completo mal-entendido do conceito bíblico de Deus. É verdade, Deus ele é amor, mas Ele é muito mais do que amor. Ele também é absolutamente santo e justo. Abacuque, no capítulo de número 1, versículo 3, está registrado: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Deus ama os pecadores ao fazer provisão para que os homens recebam perdão. Isso mesmo, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós encontramos a afirmação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos uma tentativa da descrição do tamanho do amor de Deus para conosco. Mas Deus também odeia o pecado. Deus ele deve julgar o pecado e os pecadores para satisfazer a sua própria justiça e santidades perfeitas. Não se engane, a ira de Deus não é assunto fácil, mas eu, como ministro do Senhor, devo proclamar todo o conselho de Deus nas Escrituras Sagradas. E é por isso que eu convido você para estudar um pouco sobre a ira de Deus sobre a humanidade. A Bíblia ensina que a ira de Deus arde contra o pecado e os pecadores. A menos que uma pessoa receba o remédio de Deus para o pecado em Cristo, não há esperança para esta pessoa, e o seu destino, infelizmente, será o lago de fogo. Existem 3 atitudes básicas em relação à ira de Deus. Algumas pessoas negam a Bíblia completamente, pensando que foi escrita por homens e não deve ser levada a sério. Assim, o inferno nada mais é do que um conto de fada para estas pessoas. Esses rejeitadores de posição são poucos e distantes entre si, mas são consistentes com suas convicções. Uma outra classe de pessoas são aqueles que acreditam em Deus e aceitam muitos dos ensinamentos morais e éticos da Bíblia, mas negam que a Bíblia ensina o castigo eterno após esta vida. Eles dizem que todo o inferno que os homens irão experimentar é aqui na terra. Esses ou estas são pessoas iludidas e mal orientadas que não podem ver a impossibilidade de aceitar os ensinamentos éticos de Jesus enquanto negam seus ensinamentos sobre o pecado e o inferno. Elas não são apenas ilógicas e enganadas, mas elas também são intelectualmente desonestas, porque acreditam parcialmente, acreditam nas bênçãos,
mas não acredita na maldição. Nós precisamos ser honestos nas nossas convicções. E ainda tem um terceiro grupo, o terceiro tipo de pessoas, que são aqueles que acreditam em toda a Bíblia, incluindo o conceito de um inferno literal e punição eterna para todas as pessoas que não receberem a solução de Deus para o pecado através da morte expiatória de Cristo Jesus. Isto é o que a Bíblia ensina, quer o homem queira, quer não. É o que a Bíblia ensina. Portanto, a Bíblia ensina que o inferno é real, que a ira de Deus, ela é literal sobre a humanidade, sobre os pecadores. Paulo compara a justiça que é revelada no Evangelho, no versículo de número 17, e a ira de Deus que é revelada no céu, no versículo de número 18. Observe que ele fala da ira, aliás, da justiça que é revelada através do Evangelho, no versículo 17, e no versículo 18 ele fala da ira que é revelada no céu. A ira de Deus, ela é revelada no céu sobre todos os gentios, sobre toda a impiedade. E eu quero falar primeiro sobre a justiça que é revelada aqui no versículo de número 17, que Paulo afirma que ela é revelada, através do Evangelho, através da palavra de Deus. Paulo, ele diz que existe uma justiça que Deus dá ao homem sempre que ele recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal. Essa justiça está no Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelo pecado do homem e ressuscitou dos mortos para declarar os homens justos. Isto é, um fato da história e se torna uma realidade espiritual quando alguém coloca sua fé em Jesus Cristo. A última parte de Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz: o justo viverá da fé. Aleluia. O Evangelho se recebe por fé. A justiça de Deus se alcança pela fé. A primeira parte de Romanos 1,17 declara o tema do livro de Romanos, da carta aos Romanos, que é a justiça de Deus. Esse é o tema da carta aos Romanos. Em Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo mostra aos homens porque precisam dessa justiça de Deus. Ele começa afirmando que todos os homens estão debaixo da ira de Deus, lá no versículo 18, e inclui declarando todos sob o pecado e separados de Deus, ou seja, todos debaixo da maldição do pecado e por isso separados de Deus. Esta é uma imagem horrível e trágica da verdadeira condição do homem. Não é difícil entender que a ira de Deus desce sobre os homens, porque todos os homens são pecadores e separados de Deus. Em Romanos 1, e versículo 18, até o 3 e versículo 20, como eu citei agora, Paulo ele divide toda a humanidade em termos de judeus e gentios, em duas classes de pessoas. Ele mostra em capítulo 1, do 18 ao 32, que todos os gentios que não tiveram nenhuma revelação específica ou especial de Deus são pecadores, culpados e aguardam o julgamento de Deus. Já no capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, ele mostra que os judeus que eram morais e religiosos e que tinham muitas revelações de Deus eram pecadores na fila para o julgamento da ira de Deus, assim como também todos os gentios. Ou seja, apesar de Paulo dividir a humanidade em dois grupos, judeus e gentios, nenhum desses grupos escapam da ira de Deus. O homem deve ver sua pecaminosidade antes de buscar o Salvador. Ele deve ver sua doença antes de buscar o remédio. Ele deve ver a sua ruína antes de ansiar pela justiça de Deus. Ele deve ver que está perdido antes de fugir para o Filho de Deus para ser encontrado. Então reflita sobre a ira de Deus. Ela é real, ela se estende sobre toda a humanidade
E aquele que não se abrigar sob a sombra da cruz de Cristo, ele não conseguirá escapar da ira de Deus. A ira de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 18, até o versículo 32, Paulo, ele categoriza todos os gentios de todos os tempos e lugares. A ira de Deus arde contra todos os gentios, quer eles já tenham ouvido o evangelho ou não. Os gentios estão perdidos porque são pecadores, separados de Deus e por natureza em rebelião ativa contra Deus. O que Paulo quer dizer é que todos os gentios têm o conceito de um ser supremo e, em certa época da história, tinham um conceito claro do único Deus verdadeiro. Por causa do pecado, eles reagiram à verdade do monoteísmo e rejeitaram qualquer verdade que um dia conheceram sobre Deus, pois do céu é revelada a ira de Deus. A palavra grega para ira é orge, que significa uma indignação crescente gradualmente, que cresce gradualmente e se torna mais estável. Isto mostra a fervura lenta de Deus em relação à rebelião contínua e progressiva do homem contra ele. Isso indica que Deus é longânimo, mas que acabará por trazer o juízo. Esta ira está sendo revelada nos céus, aqui segundo o versículo de número 18. É um processo contínuo, sem fim. Deus nunca tolera o pecado, nem no tempo, nem na eternidade. Há muitos hoje que jogam soltos e livres com Deus. Eles pensam que porque estão escapando do pecado, agora Deus não os julgará na eternidade. Mas se enganam. Contra toda a impiedade e injustiça dos homens, Deus, ele está ligado, tá? Ele está irado contra toda a impiedade e injustiça. A impiedade fala do pecado para com Deus, o fracasso total do homem em reconhecer e submeter-se a Deus, é sua constante indiferença e rebelião a Deus. Isto é impiedade. A injustiça é pecado contra o homem. Deus, ele está ligado aí tanto contra a impiedade também como contra a injustiça. A impiedade é o pecado contra Deus e a injustiça é o pecado contra o homem, contra o nosso semelhante. Se o homem é capaz de atos terríveis para com Deus, quanto mais ele fará coisas terríveis para com os homens. Os homens são culpados de grandes desumanidades uns contra os outros, desde crimes de homicídio à destruição de reputações. O homem vive apenas para si mesmo, não para Deus ou para os outros. A ira de Deus é contra os homens por causa dos seus pecados. Um Deus santo deve julgar o pecado para ser consistente com o seu próprio caráter. Do contrário, não seria Deus. Observe que o texto diz que detém a verdade em injustiça, versículo de número 19. Nesse contexto, verdade se refere ao conceito de um ser supremo. Os gentios em todos os lugares têm esse conceito de Deus, embora possa assumir diferentes formas, como uma força ou uma imagem. O que Paulo quer dizer é que os homens têm compreensão suficiente de Deus para serem condenados, mas, infelizmente, não têm luz suficiente para serem salvos. Observe que ele afirma que detém. O pensamento aqui é que os homens têm um conceito de Deus, mas em vez de buscar mais verdade, eles suprimem a verdade que têm. Eles têm conhecimento, mas não fazem nada com ele. Eles sustentam a verdade na injustiça. Os homens amam as trevas mais do que a luz. Assim, eles racionalizam e zombam da verdade de Deus e tentam substituir Deus por qualquer coisa em suas vidas. No entanto, eles estão apenas agindo de acordo com as suas naturezas. Qualquer psicólogo pode lhe dizer que quando a verdade ela é reprimida ou sufocada e recusada, ela cria
sérias tensões e complexos. Os homens são dominados pela culpa. Eles ficam inquietos, eles ficam insatisfeitos e dilacerados. É por isso que vemos na vida o fenômeno de pessoas em todo o mundo sendo continuamente atormentados pelos mesmos problemas, atormentadas por complexo de culpa, como um espírito inquieto, insatisfeito. A reação do homem a isso é afastar-se ainda mais de Deus e expulsá-lo de suas próprias vidas, até mesmo para que este afastamento seja possível. Só que eles se enganam. O homem engana-se a si mesmo pensando que Deus se afastou dele. Deus, na verdade, o ignora por causa do seu pecado. Deus os entregou por causa das suas concupiscências, porém nada foge ao olhar de Deus. Como pode o homem ter a verdade de um ser supremo e ainda rejeitar esta verdade? Você pode imaginar isso? O homem, ele foi criado à imagem de Deus, com vontade, intelecto, emoção. Ele tem vontade de escolher, intelecto para saber e emoções para amar a Deus. No jardim do Éden, o homem tinha um conceito tão perfeito ou puro do Deus verdadeiro quanto o homem pode ter hoje, também em nossos dias. Em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 17, Deus colocou apenas uma proibição diante de Adão e Eva. Qual foi a proibição? Eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este teste era para mostrar a submissão do homem e a dependência de Deus, ou a dependência de Deus. Foi claramente afirmado que se o homem desobedecesse a Deus e comesse do fruto, ele morreria tanto física quanto espiritualmente. Ele poderia ou perderia a comunhão com Deus. Adão e Eva comeram da árvore e naquele momento morreram espiritualmente. Perderam a comunhão com Deus e começaram a morrer fisicamente. Eles declararam sua independência de Deus, mostrando o fracasso da submissão e um desejo de agradar apenas a si mesmo. Quantas pessoas reconhecem a Deus, mas no seu coração o desejo delas é para o seu próprio ventre? Nesse ponto, a imagem de Deus, na qual o homem foi criado, ela foi marcada pelo pecado. A vontade e o intelecto e as emoções do homem foram corrompidos. O pecado se tornou uma parte básica do homem imaterial. A imagem não se perdeu, mas o pecado afetou a personalidade do homem. O homem ainda retém a imagem de Deus, mas é corrupto por causa do pecado. Observe que Gênesis capítulo 9, versículo 6 afirma: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque Deus o fez à sua imagem. Tiago capítulo 3, versículo 9, falando do poder da língua, ele diz: com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago está afirmando aqui sobre a semelhança de Deus. Deus teve que resgatar e salvar Adão e Eva. Ele matou um animal, fez camadas de pele para cobri-los. Ele derramou sangue inocente, né? E aquele sacrifício ele apontava para Cristo, o que Cristo viria a fazer para resgatar a humanidade. Assim como aquele cabrito, aquele cordeiro morreu, derramou seu sangue para o resgate de Adão e Eva, Cristo ele veio como um cordeiro, e a Bíblia o chama de o cordeiro mudo, rumo ao matadouro. Ele deu a sua vida, derramou seu sangue, para que eu e você também pudéssemos ser reconciliados com Deus. A Bíblia ensina que a natureza pecaminosa, uma parte básica do homem, foi passada de nossos primeiros pais, Adão e Eva, para toda a raça humana, de modo que cada pessoa nascida neste mundo tem uma natureza pecaminosa. Salmos 51, versículo 5 afirma: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, entre os quais todos nós também andávamos
nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2 e versículo de número 3. Essa natureza pecaminosa em todos os homens se torna conhecida em atos de rebelião. Por natureza, uma pessoa deseja ser independente de Deus e viver apenas para si mesma. Seu desejo inerente não é estar em submissão e sob a autoridade de Deus. E este desejo de acordo com sua natureza. Você nunca precisa ensinar uma criança a ser má, por exemplo. Por quê? Porque sua natureza é corrupta. E esta criança, ela agirá mal simplesmente por agir de acordo com a sua própria natureza. Os atos bons você precisa ensinar para a criança, mas os atos ruins, geralmente a natureza pecaminosa que é inerente a nós já nos leva a cometê-los. De Adão e Eva até Noé, os homens tinham um conceito do único Deus verdadeiro, mas foi corrompido por causa do pecado. Quanto mais a corrida durava, mais o conceito de Deus era pervertido. Finalmente os homens se tornaram tão corruptos que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Apenas Noé e sua família foram salvos. A ira de Deus caiu sobre o resto da humanidade. Após o dilúvio, Noé e sua família começaram a repovoar a terra. A princípio eles tinham um conceito sólido de um único Deus verdadeiro, mas com o passar do tempo, o pecado do homem o levou a se afastar cada vez mais do verdadeiro conceito de Deus. Os homens se tornaram muito corruptos e eram culpados de idolatria e outras formas grosseiras de adoração. Hoje os homens têm a sensação de que existe um ser supremo, mas por causa do pecado, o conceito de Deus apresentado na Bíblia foi perdido. Quando os homens pervertem o verdadeiro conceito de Deus, eles estão apenas agindo de acordo com a sua natureza depravada e pecaminosa. Qualquer verdade que os homens tenham, eles rejeitam ou suprimem, porque todos são pecadores por natureza e optam por se rebelar e agir independente de Deus. Assim, a ira de Deus desce sobre todos os homens em todos os lugares, porque eles são pecadores. Alguns homens mantiveram o verdadeiro conceito de Deus, aqueles que foram salvos por meio de Cristo Jesus. E para concluir, quando algumas pessoas leem Romanos 1,18, elas dizem que não querem este ensino difícil do apóstolo Paulo sobre a ira de Deus. Elas querem os ensinamentos morais e éticos de Jesus, do Jesus manso e humilde. Esse tipo de pensamento é falacioso, pois Jesus Cristo tinha mais a dizer sobre a ira de Deus e sobre o inferno do que todos os outros escritores do Novo Testamento juntos. Ele ensinou que existe um lugar literal chamado inferno e que é caracterizado como um lugar de fogo inextinguível, um lugar onde o verme nunca morre, um lugar onde há gritos e ranger de dentes. O inferno é uma realidade. Foi isso que Jesus ensinou. Em sua zombaria de Deus, alguns homens dizem: se existe um inferno literal, não me importa de ir para lá, porque estarei com todos os meus amigos e teremos um bom tempo juntos. Que arrogante este pensamento, que ingenuidade! O inferno será um lugar de miséria, castigo eterno. Os homens não terão felicidade ali, pois estará separado da graça de Deus por toda a eternidade. Deus sabe que o inferno é real e é tão sério que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecados dos homens, para que eles não precisem ir para o inferno. Embora Cristo tenha feito a expiação na cruz para que os homens tenham seus pecados perdoados, o perdão que ele comprou com sua expiação não será aplicado a você até que você confie em Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Até que você creia no Evangelho e confie em Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Quem crer no Filho tem a vida eterna, e quem não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, conforme João capítulo 3, versículo 36. Justiça de Cristo ou ira de Deus? Qual será?
O que você prefere? Que o Senhor te dê graça para fazer a escolha certa ao lado de Cristo Jesus. Forte abraço, seu amigo, Pastor Enoque, diretamente para o seu coração, para a sua vida. Deus te abençoe.